Boa tarde a todos. Queria começar por agradecer à organização da Feira do Livro de Coimbra, que teve a gentileza de nos arranjar este bocadinho para virmos conversar um pouco sobre o desacordo ortográfico. Queria também dizer desde já que, infelizmente, a professora Maria do Carmo Vieira não pôde juntar-se a nós hoje por motivos de saúde. Tivemos muita pena porque, de facto, gostaríamos imenso de ouvir um bocadinho, mas não sendo possível, temos na mesma dois excelentes oradores, portanto tenho a certeza que não ficarão desapontados. Temos connosco então o Dr. Fernando Paulo Batista, que é filólogo, e o Dr. Paulo Jorge Assunção, que é um jurista, e têm em comum a particularidade de serem subscritores da ILC contra o acordo ortográfico. São dois excelentes representantes desta causa. O Dr. Fernando Paulo Batista irá falar um pouco sobre os aspectos da língua propriamente dita e explicar-nos muitíssimo bem porque que o acordo ortográfico, do ponto de vista da língua em si, é de facto um erro tremendo. E o Dr. Paulo Jorge Assunção irá também explicar-vos belíssimamente porque que, do ponto de vista jurídico, nomeadamente, o acordo ortográfico também não se mantém, não tem sustentação alguma. E, portanto, eu começo então por passar a palavra desde já ao Dr. Fernando Paulo Batista e espero que gostem. Eu quero saudar, antes de mais, a organização desta feira, deste evento, porque ela é a expressão concreta do que significa o património escrito de uma cultura. Eu, porque trazia aqui da ordem de 400 e tal coleções, o que significa que este tema devia ser tratado com a maior seriedade intelectual. E não foi. Não lembro, e já não sou propriamente uma criança, de um assunto tão importante como vamos ver, como vou tentar demonstrar, que tenha sido tratado de uma maneira tão leviana, para além dos erros enormes. São mais palmatórios, eu dei algumas palmatoadas na minha instrução primária, mas são erros tremendos. Já vamos ver. O que aqui enuncio põe em movimento a faculdade, porventura, antropologicamente mais rica da condição humana, que é a faculdade da linguagem verbal, a faculdade da palavra, que se concretiza nas línguas. E nós temos a língua portuguesa, que é a criação mais genial do povo português, das palavras de um académico da área das literaturas desta Coimbra, que é Vítor Aguiar da Silva. A palavra, neste diagrama, a palavra, a linguagem verbal e as línguas maternas, línguas oficiais, línguas estrangeiras. E agora vou dar um saltinho, porque o tempo urge, para ir adiante. Aqui há uma série de referências textuais, umas de minha autoria, outras de citações, que era importante se houvesse tempo. Eu fui até lá ao fundo, mas também fica aqui uma cópia que darei ao Sr. Dr. Paulo, que é Paulo como eu, sou Fernando Paulo, eu sou o Fernando Pequenito, mas para dizer que ele quer dizer Paulo na simplicidade socrática, que as palavras que melhor desafiam o tempo são as palavras que ficam gravadas, grafadas, inscritas, e assim se perpetuam nas páginas que se publicam, para, comunicando fraternalmente, se partilharem e desse modo gerarem comunidade e comunhão. E continuaria
e pus aqui uma alegoria que me foi suscitada por esse romance fabuloso Il nome della rosa de Umberto Eco. Peço que convoquem na vossa memória de leitores ou até de cinéfilos aquela cena final do incêndio da biblioteca lá da Rio. Era um holocausto no sentido etimológico do termo. Quem não for à etimologia não tem a consciência da fundura de onde vem a palavra. Holós quer dizer global, nada escapa. Cáustico, causticar onde veio castigar, e o castigo supremo na alegoria e no símbolo era o fogo. Por isso é que sereis condenados ao inferno. Sereis condenados ao inferno. É o fogo. Já está o fogo. E quero dizer, por tanta paixão, eu esta noite não dormi perante a impossibilidade. Eu quero agradecer ali ao nosso doutor, que está ali a comandar a parte técnica, e naturalmente ao meu querido companheiro deste movimento, o nosso Rui, que arranjou maneira de trazer este ecrã para que pudessem visualizar. E porquê? Porque um dos pressupostos em que devia assentar um normativo tão importante como é o ortográfico, a ortografia, radica no princípio da física. E já vamos lá. O princípio da física que está em jogo na ortografia é do domínio da óptica, que agora querem escrever sem P. Porque também não sabem de onde vem a raiz, como não sabem de onde vem o holocausto. Eu estou a dizer os autores, ou então tiveram qualquer problema de amnésia. Porque pessoas carregadas da área da língua portuguesa e que não tenham isto em conta, então houve ali qualquer perturbação. Porque holós quer dizer total, inteiro, total. Cáustico quer dizer queimar. Vai-se ao grego, é o verbo cao, caio e cao, tem duas variantes. Vai-se ao dicionário grego e vai-se lá. Porque a nossa língua tem genealogia. Tem uma genealogia. É outra amnésia imperdoável. A nossa língua tem genealogia. Ela vem da cultura clássica greco-latina, enriquecida por toda a Idade Média com o contributo da cultura hebraico-cristã, através do cristianismo, e também com a cultura árabe. As matrizes fundacionais, mas a mais importante de todas é, de facto, a romana, que depois romaniza o próprio legado grego dela, ao longo de toda a Idade Média e no Renascimento particularmente, e o próprio legado do árabe. Integra isso, nós somos uma cultura integradora. A cultura portuguesa é uma cultura integradora, por isso é que temos as mestiçagens todas. Claro, neste processo há sempre aspectos menos positivos, mas globalmente a nossa chamada colonização foi muito positiva, porque nós fomos sujeitos a várias colonizações. Nós próprios. Eu não tenho a diacronia da historicidade do que foram as colonizações que a Ibéria sofreu. Não compreendo isto. Portanto, nós somos este país pequenino de 1,5 milhão na altura e que gerou esta maravilha. Primeiro mapa mundo e do mundo é português. Globalização geográfica. O mapa linguístico. A língua portuguesa é a terceira mais implantada em todos os continentes. Até talvez mais que o espanhol. Não é ainda em termos estatísticos a mais falada, mas tendencialmente vai ser. Agora, mas eu não me quero desviar deste assunto. E então, foi para dizer que, na verdade, a relação com o código ortográfico, com a ortografia, é do domínio da óptica.
A oralidade, a pronúncia, é do domínio da acústica. São duas bases completamente distintas. E aqui vamos. Este diagrama elaborei-o já para aqui, para Coimbra. Estive cá outra vez, em 17 de março, na Casa da Cultura, e hoje venho aqui com muita alegria, com os novos companheiros que eu não conhecia, conheci hoje ao vivo, que estão aqui neste movimento patriótico. Não é patriótico patrioteiro, é patriótico no sentido de defendermos as matrizes fundacionais que são a base da nossa cultura lusia do Unisson. E disto vamos ter o maior orgulho, por isso é que falei na globalização geográfica. Mapa mundi é português. O mapa mundi que temos hoje é português. E quero dizer que há um vizinhense, que é o José Diogo, meus vizinhos, que deram um contributo notável ao elaborar, e foi aqui o seu catedrático em Coimbra, quer da astronomia, quer da matemática e da medicina, físico da obra. E ele deu um contributo notável. Ora, este diagrama, o que é que diz que são dois referenciais elétricos no sentido grego, não é? Da fisicidade, o conceito é muito usado na fenomenologia, nomeadamente por Edmundo Husserl, e o que nós temos aqui são os dois pressupostos que não foram tidos em consideração, e isto é grave. Porque um homem da língua tem que ter uma consciência interdisciplinar, mais que ninguém até. E porquê? Porque é da língua, como vamos ver, que surgem todos os subtópicos organizadores de conhecimento. É na biologia, temos ou não temos termos próprios na biologia? É na física, é na química, é na matemática, muito claro. Ora, qual é a matriz que gerou isto? É a mesma língua, isto faz parte da língua. Ora, quando temos uma base clara que liquida elementos assim, é uma letrinha que não vale nada. Esse é um erro, como também irei demonstrar, é um erro palmatório, porque radica exatamente nesta confusão. Nesta confusão que este diagrama visa superar. Num plano, temos a expressão daquilo que é mais natural em nós. Temos um aparelho fonador, e antes de ter sido inventado o alfabeto, era este aparelho que resolvia os problemas da comunicação, era a comunicação oral. Existiu desde que existe o homem, enquanto existiu. Essa nunca esteve em causa. Essa radica numa relação acústica, traduzida nestas duas capacidades operativas, que é o falar e o ouvir, ouvir escutar. Qual é o esquema? É muito simples. O Roman Jakobson explicou, foi o primeiro a fazer o diagrama das chamadas funções da linguagem. E pôs sempre os dois polos, melhor, três polos, emissor, mensagem e receptor. Lembram-se disto deste sistema, não é? Estou aqui a simplificar o tempo. Bom, o emissor emite, na oralidade, proferindo sons organizados, sons, tecnicamente, por abstração, como é próprio do discurso da ciência, fonemas. O que quer dizer que no código oral, no sistema da oralidade, o constituinte elementar é o fonema. Vocês estão a trabalhar, não tem que andar. E na escrita, já não é o fonema. É a letrinha, em concreto, em abstrato. É o grafema. A diferença entre grafema e letra é muito seguinte. Um grafema pode ser concretizado por vários tipos de letras. É o que acontece nas fontes informáticas. Eu posso usar a Abadi, posso usar o pai, posso usar por aí fora. Estas são letras. Mas, para aquilo que é o grafema A, tem várias letras. Mas em abstrato, portanto, sistema ortográfico, sistema grafémico, o constituinte elementar é o grafema. Vulgarmente é a letra. No sistema oral, o elemento mínimo é o som, é o fonema. Agora eu pergunto, o fonema pertence a que universo de saber? A sonoridade é a acústica. O grafema é que universo de saber? É a óptica com o P. Porque eles não sabem, porque se houver tempo, eu depois irei lá para quem entender, tenho esse esquema desmontado. Porque fui exatamente ao indo-europeu. É que a raiz da óptica é
convencionalmente um OKW. OKW. O WICI. Vejam um K com um índice de em vez de ser 1, 2, 3, lá no indicador numérico é um W. KW chama-se uma lábio ovular, que para grego dá uma labial Pi, o P. Para latim dá uma gutural Q. Portanto, aquele OKW dá, em grego óculo, em latim dá OC. E que é o OC? Óculo. Para o grego, óptica, diopteria, eu depois tenho ali o inventário das palavras que vem daí, eu só estou agora a tentar recuperar tempo para ver. Bem, mas a oralidade é de domínio da acústica. A ortografia. Está naquela coluna. Vamos botar ao inventário conceptual. Ortoédia, ortofonia é para a oralidade. Ortografia é para a escrita. A ortoédia teria como objeto a pronúncia o mais perfeita possível, o mais uniforme possível. E então os senhores autores deste acordo deviam ter se preocupado com isso. Se eles dizem que a pronúncia é importante, façam um acordo de ortoédia. E depois iam ver em que serviço se metiam. Porque não é possível controlar num modelo fonético a diversidade tremenda que há num país pequeno como o nosso. Os do Porto têm toda a razão, a gente do Porto, de dizer sabichão em vez de sabichão. Os da Madeira têm toda a liberdade de pronunciar jardim. Eu digo jardim. Mas não é esta diversidade porque ela nunca esteve em causa. O acordo com o qual nós aprendemos a ler e escrever é o de 45, depois com pequenos recortes em 71, 73. Mas o substancial é 45. Pergunto, houve algum problema, algum drama com isso? Nós aprendemos prendidamente com toda a capacidade, as letrinhas, a ler, a escrever, foi verdade. Ora, e agora, houve algum problema, algum conflito grave, só porque, depois de um esforço enorme, dos académicos, da linguística, da filologia, portugueses e brasileiros, chegaram ao entendimento de 45 foi exemplar. 10 anos depois, um presidente de muito má memória, que se chama Pepe Filho, limitadíssimo, e um indivíduo com um nacionalismo exacerbado, rompe com o acordo e repõe um vocabulário simplificado que eles tinham elaborado em 43, e é essa a matriz do atual acordo. E foi essa a matriz com que se fez com que se fizeram as campanhas da alfabetização do Brasil na segunda metade do século XX e continua porque o Brasil, como é uma mescla multiétnica de gente migrante de toda a parte do mundo, normalmente portadores de analfabetismo quase congénito, como era com os nossos imigrantes, como sabem, da década de 60, eles não têm culpa. É uma herança histórica negra da humanidade. De tal maneira que esse analfabetismo era chamado o flagelo do século XX. Mas o flagelo do século XX, diz uma estudiosa, que é Célia Hart, chama-se literacia científica e cultural. E esta que está aqui em causa com este acordo. É que não há literacia científica e cultural sem o vocabulário mais elaborado. E esse, em mais de 80%, é de matriz greco-latina. E os ingleses, os americanos, os canadienses que falam inglês, a Austrália, têm a consciência disso e por isso não modificam, não vão nessa linha. Há divergências também entre a escrita americana e a inglesa. Mas não é problema. Eles continuam no fundamental, está lá todo. E o grande vocabulário erudito, elaborado e especializado, lá está, como eu vou demonstrar. Adiante vou demonstrar. Portanto, qual é o erro de fundo? É confundir estes dois planos. É que dizemos assim, bem, aquela letrinha é uma letrinha, corta-se. Pois é, dou um exemplo. Nós estamos numa aula de geometria na matemática. Isto é uma prerrogativa do professor de matemática. Mas também deve ser do professor de português, se ele está bem preparado. Vou dar o conceito de bissetriz.
E, para se dar o conceito de bissetriz, o que é que dizem os grandes didatas do mundo do vocabulário? O que é que eles dizem? Que é uma regra de ouro de compor cada palavra nos seus elementos constitutivos. Chama-se isto morfoanálise, análise morfémica. Prefixos, sufixos e em raiz. Então vamos fazer isso. Bissectriz. Tris quer dizer função, papel. Bi indica dois. Bi, e o professor vai logo chamar outras palavras para o prefixo. Binário, bipolar, dois. E aprenderam de uma vez para sempre. Bi quer dizer dois. Tris quer dizer função ou papel. Atriz desempenha o papel de. Embaixatriz desempenha o papel de. Então, bissetriz desempenha o papel ou a função de quê? De. E agora o conteúdo está na raiz. Sec. É que bissectriz no nosso tempo escrevia-se com quê? Sec. Sec é secante. Sec é o sector, é sectorizar, sectorial, é dissecar. Vou agora para a anatomia. E chama-se isto fazer a família de palavras da mesma base, da mesma raiz. Isto é elementar em todo o mundo, desenvolvido no plano pedagógico didático. E então o professor, quer de português, quer de matemática, convoca todas estas palavras para que de uma cajadada um aluno fique a saber aquele núcleo que está ali que é seco, quer dizer cortar. Bissetriz é o segmento de reta que corta o ângulo em duas partes. Secante é a linha que corta a circunferência, que é a linha que define um círculo. Assim aprendemos no nosso tempo, não é? Quase na primária e por aí fora. Secante corta, seque. Dissecar, vou para a aula de anatomia ali para a Faculdade de Medicina. E depois, por metáfora, vou para a dissecação conceptual de todo o processo cognitivo. Dissecar as ideias. Dissecá-las, o que é que quer dizer? Cortá-las, mas de uma maneira separativa. Aquele diz significa separação. Dispersar é a separação. Para quê? Para que, estando tudo bem separadinho, possa ser melhor entendido, melhor compreendido. E então eu dou o verbo dissecar, a dissecação e por aí fora. Ora bom, isto, se tivermos também, porque aqui o problema não é uma politiqueirice qualquer. O problema não está no acordo, em mudar, como aconteceu. Está em fazer políticas que preparem os professores de todas as áreas como deve ser. E onde é que elas têm estado? Este é que é o grande questionamento. Ora, este acordo tem pelo menos este mérito, se quisermos levar as coisas a sério, é criar a consciência de que assim não. Porque assim não é fazer política. Isto é a política politiqueira, oportunista, miserabilista, que não tem nada a ver com a dignidade de uma cultura que é secular. Nós temos sexo, por isso a língua portuguesa tem história e tem genealogia. E a genética da língua está, como digo, na matriz clássica greco-latina. Mais latina, porque, entretanto, a cultura romana absorveu a cultura helénica, como se sabe, e o melhor dela, latinizou-a. E todo o grande vocabulário erudito que veio do grego, depois tomou forma latina, mas com ajustamentos de pormenor. Foi a parte que é típica da morfologia latina, foi adaptada, naturalmente, mas manteve a matriz grega. Dou um exemplo. Arquitecton, em grego, arquitecton. Temos aqui arquitetos, para que há aqui alguém arquiteto. Arquitecton foi latinizado arquitectum. Arquitectum. Só mudou a desinência. A base foi a mesma. E foi assim, isto é um exemplo. Fazíamos aí a história disso tudo. Não há tempo para isso. Bom, mas já creio que estão a ver o que é pior. Mas então os dois modos não têm que ver um com o outro? Têm, sim senhor.
é a convencionalidade entre os dois. Já sabemos que um grafema é logo um indutor de uma convencionalidade estabelecida, e sim, grafema é A, em grego alfa, aponta para o som A, e é aquela letrinha. O B, para outro som que é diferente, primeiro não é tão sonoro, é quase surdo, mas ainda tem intensividade. Este aqui não é B, porque está lá o vogal no fim, não, é só uma vibração. O surdo é um sopro. Este é a bilabial surda. Mas estamos no domínio verdadeiro da acústica. Ora, a grafia é no domínio da óptica, porque qual é a capacidade que ela põe em movimento? Ver. A grafia é para se ver. E quando lá está aquela letrinha, dou um exemplo de inglês. Eles não são burros, creio eu. Os países têm das melhores universidades do mundo de referência, Harvard, Yale, por aí fora. Não são burros, não são. Será que eles estão todos tolos? Porque é que a palavra inglesa quer dizer conhecer? To know? Pronúncia, mas como está escrito? Está lá ou não capa? Capa. Q-N-O. Está ou não está? Knowledge. Conhecimento. Pronúncia é uma coisa. Escrita. Está lá o capa que não se pronuncia. Sabem porquê? Porque a raiz é a mesma do grego e do latim, do verbo gnosco. Gnosco. É aquele gnó que dá a gnose e por aí fora. Claro, quem não souber isto ou se esquecer disto, vai fazer o disparate de um acordo destes. E corta, como cortou na ótica, como a Arteinho disse, vai cortar isto tudo. Porquê é que o inglês não pronuncia know, knowledge, mas escreve com a capa? Para dizer o quê? A nossa língua tem uma genealogia. E a genealogia aponta para dois lados. Aponta para uma mesma família de palavras, mas aponta para a densidade semântica que vem de lá e que perviveu ao longo do tempo. Isto chama-se dizer: a nossa língua tem genealogia e tem história. Este acordo ortográfico nega a genealogia e nega a história. Cada um de nós é um ser com história. Traz a história toda do seu povo e traz a história da sua singularidade como pessoa. Eu orgulho-me de ter sido aluno da minha universidade aqui de Coimbra e queria prestar aqui uma singela homenagem na figura do meu querido amigo, o professor Casteira Neves, que está aqui, da área do direito e que entende que isto também é um assunto de grande importância. Desculpe, professor, pelo está? Então vamos agora passar a um outro esquema. Vou só, para lhes dar a ideia dessas bases clássicas, e aqui quero-lhes dizer, e por isso eu lançaria um pedido àqueles que são a favor deste acordo, com toda a seriedade e lealdade, que tentem refutar, usando uma imagem de Karl Popper, falsificar as minhas posições. Isto é, estou aqui com toda a humildade, sujeitar-me para que tentem invalidar a minha argumentação. E eu agora vou mostrar o meu SOS. SOS pelas matrizes profundas da língua portuguesa, pela promoção da literacia científica e cultural, pelas crianças e pelos jovens transformados em cobaias indefesas. Isto é que me preocupa, porque eles vão ficar desarmados daquilo que eu chamo os engramas e ideogramas mentais de base grafonoética. Nós todos os incorporamos, ao ver os textos escritos, incorporamos e criamos as representações mentais que se chamam engramas e ideogramas noéticos. E é com eles que depois lemos os textos. E eles vão ficar desapechados das raízes das genéticas da língua. Como é que eles vão depois aprender o vocabulário elaborado, que é o mais importante na conquista da literacia científica e cultural, que é o desafio do século XXI? É mais poderoso o povo que tem mais saber,
e que os seus cidadãos dominam o saber da ciência e a cultura mais elaborada. Alerta máximo, cá está esta etimologia para dizer que o momento é de perigo, o léxico erudito, diz aí embaixo, do modo escrito da língua portuguesa, corre grave perigo. A língua portuguesa tem geologia e tem história, como já disse, mas vou buscar o nosso grande Camões, quando ele, com a sua capacidade criadora, põe na boca de Vênus esta ideia tão linda, e na língua na qual, quando imagina, com pouca corrupção, com P, lá está o P, com pouca corrupção, crê que é latina. Para dizer, a nossa língua portuguesa é a língua latina que era a que tinha mais prestígio no seu tempo. Agora, para fazerem uma ideia, e eu aqui fiz com muita paixão, estão milhares de horas em que fiz o inventário latino das matrizes onde há o QT e o PT. Este PT que está ali em vermelho e o PT são da ordem de 40 bases a passar. Inventariei primeiro dentro do latim e depois fiz o estudo comparado português antes do acordo com inglês, espanhol, francês, italiano e alemão. Vão ficar de boca aberta porque então temos que concluir. Espanhóis, ingleses à cabeça, espanhóis, franceses, italianos, alemães são uma cambada de imbecis. Desculpem este registro popular. Eles é que são os imbecis. Os inteligentes são os autores deste dito acordo. Querem ver? Aqui está um diagrama que depois disponibilizarei para quem quiser, porque eu tenho uma visão sistémica e holística deste problema. A ortografia não pode ser perspectivada fora do sistema linguístico onde ela se discute. E este diagrama deu-me muito trabalho, quer dizer, está sustentado em múltiplas leituras, com prevalência para dois dos maiores linguistas do século XX e até ainda atual. Eugenio Cossério, por um lado, e Michael Halliday. Quem os quiser pôr em causa, fazem favor, se tiverem coragem. Mas foram estes que me suscitaram este diagrama, que teve muitas horas de reflexão, como imaginam. O inventário, os constituintes do inventário linguístico, as palavras lexicais na terminologia anglo-saxónica, content words, as palavras gramaticais, function words. Os lexemas, a via erudita, a etimologia, a via popular e a via erudita. Eu não defendo uma monovia. Este acordo é monoviático, é tudo popular. O erudito é morto, se matam as matrizes eruditas, as põem em causa. Eu defendo via popular importantíssima, porque decorre de um tempo em que a maior parte do povo era analfabeto. Esse é que é, só elites é que sabiam ler e escrever. Sabem disso? Estava ligado ao alto poder político e ao poder religioso. Sabem disso? Quem quiser pôr dúvida vai ler a enciclopédia Einaudi, os artigos daquele grande linguista italiano, o Rogello, agora vem aqui o nome todo, mas eu também referido, e vão ver o que é que lá está escrito. Portanto, é só para dizer isto. A via erudita, a via popular. Agora, este foi o lençol que escolhi das bases latinas que trabalhei. Está a vermelho o grupo QT-PT. Até escolhi, que parece que não é, pró-ótimo sem P. É que as pessoas não sabem que ótimo vem do verbo opera, operas, operar, que quer dizer produzir abundância. Daí vem os opes, óculo, e a inópia, falta de recursos. Nós estamos num tempo de inópia. Op é a raiz de ótimos. O que é o ótimos? É o altamente produtivo. No plano intelectual é o ótimo aluno que produz melhor a sua aprendizagem, classificação ótimo. Ótimo quer dizer aquele que produz mais. Opes, ópum eram os recursos produzidos. Opera, operas, operare, quer dizer produzir recursos, bens materiais e bens intelectuais, bens simbólicos. Quem não souber isto, corta o P. Ótimo. É a pronúncia. Agora pergunto, acham que é justo fazer isto? Eu creio que não, isto é um empobrecimento enorme. Ora, vem o verbo amo, já vou então avançar. Esta é a base latina. Agora vejam, olhem agora, peço-lhe que só visualizem.
Está a cor, antes do acordo, o português. Está lá o QT ou não está, predominantemente? Há QT, há QT. Há aqui sempre seguido. Agora querem ver? Inglês. Está ou não está lá QT por ali fora? Está ou não está? Espanhol, acción, accionar, accionista, acta, activar. Agora não, ata, é nem ata nem desata. A ata da reunião, o que sumiu-se porque não interessa. Lá está. A pronúncia é que é o importante. Mas isto é voltar à pré-história, porque na altura só se pronunciava. As pessoas, se pensarem bem, é voltar à pré-história. Há aqui gente da história sabe que foi a invenção do alfabeto uma baliza determinante na mutação de uma era civilizacional. E se calhar a maior revolução civilizacional foi a invenção do alfabeto. De tal maneira que ainda não foi ultrapassado. A galáxia de Gutenberg é a mais poderosa ainda. Não é a galáxia McLuhan, nem é a do Bill Gates, porque essas só operam na base da outra. Vamos à internet. Conseguem ter alguma coisa blá blá blá? Não. É escrito, é escrito. Os melhores documentos, lá há muito lixo, sabemos disso. Mas o que há de melhor é tudo escrito, 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 escrito. Cá está, francês, action, activé, activité. Agora, atual, sem T. Mas eles dizem actual. Actuality, no inglês. Está escrito lá. Devem ser eles é que são os anormais. Desculpem lá. Italiano, como eles têm o sistema das duplas. Quer dizer que o que foi assimilado pela consoante mais forte, atividade, ativo, atto, mas estão lá os dois, para dizer, ei, aqui está um companheiro. Isto tem uma explicação, porque, como sabem, a unificação linguística da Itália fez-se tarde já, no século XIX para o XX, o Cavour, o rei, o Emanuel, não é? E o Garibaldi. Ora, no alemão, olhem, com o capa, act, acten, acteur, action, active, KT. Italiano já vimos, alemão. O verbo capio, olha o lençol latino, o português, o inglês, o espanhol, o francês. E fiz isto, já vou terminar, só para levar lá ao fim, que vou pôr que são 100 e não sei quantas bases que aqui tenho assim trabalhadas. 154, vamos lá ver. Então é 154, lá. Ora, destechar, detección, é o verbo tego, tester, que é o teto sem quê, que dá ambiguidade, teto, porque como sabem que o quê, aprendemos todos, aquele quê tinha uma função de sinalética da abertura vocálica, do timbre vocálico. O quê é para abrir a vogal que está antes? Foi assim ou não foi que aprendemos? E agora, onde é que tem o sinal da condução da pronúncia? Cortou-se. Mas o mais grave não é isso. Aí já se perde. No imediato perde-se. Teto, detetar, por aí fora. Mas perde-se tudo na correlação. Como é que eu agora, está aqui gente da arqueologia, como é que eu posso ligar a palavra tégula, que vem do latim tegere, que é texi tectum, tégula, com tegumento, e agora passo para a botânica. Se eu perco a raiz, que só passa aqui por causa do T que ensurdece, não é? Tectum, protector, agora é protetor sem quê? Protetor sem quê? Como é que eu estabeleço a relação da família de palavras, que é a regra de ouro da didática do vocabulário em qualquer parte do mundo desenvolvido? Bom, e isto deu para o verbo trau, do verbo trator, o extrato. Vejam um enorme lençol de palavras portuguesas. Inglês, olhem aqui no inglês. Como é que eu vou dar a abstração? Quer dizer, o arrastamento a partir do real. O arrastamento que nos eleva para a universalização do conhecimento. A abstração é um processo de universalização do conhecimento a partir do concreto. Abstraere. Como é que eu vou dar em filosofia, em teoria do conhecimento, na teoria das ciências de conceitos, matando a raiz? Isto é extremamente grave. Eu vou terminar em espanhol, estão a ver. E tenho o último que trabalhei, ou um dos últimos, verbelo, vejam, vetor, cálculo vetorial. Agora é vetor sem quê? Tenho o latim, português, convecção, convexo, conexo, conectividade, tudo isto.
Vejam o francês, convexo, não é para ir fora. O alemão, a mesma coisa. E portanto, termina aqui. Só esta matriz, e só tratei 16, porque não havia tempo aqui. Mas escolhi umas 40 bases. Eu, perante isto, digo-vos sinceramente, desafio que tentem destruir esta argumentação. Porque será a melhor recompensa que eu posso ter é dizer assim, olha, tu estás errado, tu estás enlouquecido, muda de onda. Mas que me argumentem, porque o diálogo intelectual sério, e é disto que se trata, de maneira não vale a pena, tem que ter esta dialogia entre seres que se sabem entender respeitando a diferença de cada um. Mas eu não posso admitir que usem com argumentos sustentáveis as posições. Agora, ir numa moda qualquer, porque agora vem um conceito de geoestratégia. Haverá alguma geoestratégia se não tiver qualidade a sustentá-la? Que geoestratégia é essa? E assim Portugal abre mais um mercado. Eu vi alguns deputados a falar comigo a dizer isso. Não me digam que a EDP foi comprada pelos chineses por causa do novo acordo ortográfico. Dá vontade de rir. Não brinquei com coisas sérias. Isso é deitar poeira nos olhos. Esta aqui é o investimento do futuro, a meu ver, porque as nossas crianças, os meus netinhos, os nossos jovens vão sofrer um rude golpe nas suas aprendizagens ao nível do conhecimento mais elaborado, ao nível da grande cultura. Esta é a minha posição e convicção que procuro fundamentar. Não há tempo para, como isto é muito complexo, mas olhem, creio ter dado pelo menos uma ideia.